Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como sempre digo, para mim é um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo estaremos considerando o estudo bíblico de congregação, onde estaremos considerando o livro Seja Feliz para Sempre. E a lição que nós vamos considerar é a lição 16 da semana 15 a 21 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, vamos dar início então à nossa consideração. Antes disso, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui presentes, para juntos considerarmos esse estudo tão valioso para a nossa edificação na fé. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa estar sempre abençoando a vida de vocês. Então vamos para a nossa consideração. Como dito, vamos estudar a lição 16, que tem o tema O que Jesus fez quando esteve na Terra. Então vamos iniciar. Quando pensam em Jesus, muitas pessoas imaginam um bebezinho, um profeta sábio ou um homem prestes a morrer. Mas, quando estudamos a vida dele aqui na Terra, vemos que ele é muito mais do que isso. Nesta lição, vamos ver algumas das coisas mais importantes que Jesus fez e como isso pode fazer a diferença na sua vida. Então vamos fazer a leitura do parágrafo número 1. O trabalho mais importante de Jesus era declarar as boas novas do reino de Deus. As boas novas que Jesus pregou falavam do reino, ou seja, o governo de Deus que vai resolver todos os problemas da humanidade. Por 3 anos e meio, Jesus trabalhou bastante para falar às pessoas sobre essa mensagem de esperança. Então, a primeira pergunta: qual era o trabalho mais importante de Jesus? Então, essa resposta é muito simples, né? Era declarar as boas novas do reino de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 43, diz assim: Mas ele lhes disse: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Então, mostrando aí que realmente o trabalho mais importante de Jesus era declarar as boas novas do reino. Leitura do parágrafo número 2. A Bíblia fala de muitas obras poderosas, milagres e sinais que Deus fez por meio de Jesus. Com o poder que Deus deu a ele, Jesus conseguiu controlar as forças da natureza, alimentar milhares de pessoas, curar os doentes e até ressuscitar os mortos. Os milagres de Jesus provaram que ele tinha sido enviado por Deus. Eles também mostraram que Jeová tem o poder para resolver todos os nossos problemas. Pergunta do 2. Por que Jesus fazia milagres? Resposta: os milagres de Jesus provaram que ele tinha sido enviado por Deus. Eles também mostraram que Jeová tem o poder para resolver todos os nossos problemas. Leitura do 3. Jesus sempre obedeceu a Jeová. Ele fez isso durante toda a sua vida, mesmo quando enfrentou oposição. Ele provou que é possível os humanos servirem a Deus apesar de dificuldades. Com isso, Jesus deixou um modelo ou um exemplo para seguirmos fielmente os seus passos. Pergunta: o que podemos aprender da vida de Jesus? Resposta: Jesus ele provou que é possível os humanos servirem a Deus apesar de dificuldade. Tanto que Jesus ele foi obediente a Jeová, mesmo enfrentando oposição. O livro de João, capítulo 8, versículo 29, diz: E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Vamos agora passar para a parte Aprenda Mais. Veja como Jesus pregou as boas novas e fez milagres. O ponto 4. Jesus pregava as boas novas. Jesus caminhou centenas de quilômetros por estrada de terra com o objetivo
pregar as boas novas ao máximo de pessoas possível. Então vamos fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o livro de Lucas 8, 1 diz: Pouco tempo depois, ele começou a viajar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Então a primeira pergunta que surge é: será que Jesus pregava apenas para as pessoas que iam até ele? De acordo com o texto, não. Por quê? Porque ele viajava de cidade em cidade, ele ia de aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino. Então ele tinha que ir encontrar pessoas. Então as pessoas não iam até ele. Então com certeza conseguimos perceber que Jesus também ele ia ao encontro de pessoas. A segunda pergunta: que esforço Jesus fazia para encontrar as pessoas? Bem, se a gente olhar somente para o texto, a gente consegue ver que realmente era um esforço, porque o texto cita que ele viajava. Então você pode talvez notar que quando tem alguma campanha, de pregação, igual tivemos na Amazonas, os irmãos tiveram que viajar, então tinha planos, para que pudessem desenvolver, talvez juntar um dinheiro, deixar o trabalho por um tempo, talvez tirar férias, viajar, despesa, pousada. Então tudo isso tinha um esforço. E no caso de Jesus não é diferente, Jesus também ele se esforçava, ele viajava, ele andava. Então com certeza no tempo de Jesus, para fazer uma viagem, era mais difícil do que no nosso tempo. Então a gente consegue talvez ter uma ideia nesse sentido de como Jesus ele se esforçava para encontrar as pessoas. Meus queridos irmãos, notem que as respostas que eu estou dando é uma resposta pessoal baseada no texto. É claro, que você também vai ler o texto. Se não quiser usar essas respostas, vocês podem também estar fazendo outros comentários, ok? Vamos dar continuidade. Deus predisse que o Messias ia pregar as boas novas. Então vamos fazer a leitura de Isaías 61, 1 e 2 e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então a leitura do texto diz assim: O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu para declarar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e ampla abertura dos olhos aos que estão presos, para proclamar o ano de boa vontade de Jeová e o dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Então a primeira pergunta é: como Jesus cumpriu essa profecia? Bem, interessante notar que 700 anos de antecedência, o profeta Isaías, ele predisse que ocorreria uma grande libertação, muito maior e melhor do que acontecia no jubileu. Então, ele disse essas palavras registradas aí nesse texto. E essa profecia se cumpriu realmente em Jesus. Lá em Lucas, capítulo 4, 16 ao 19, o próprio Jesus diz, notem, o Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, a recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Então essa profecia descrita por Isaías, conseguimos perceber que realmente se cumpriu em Jesus Cristo. A segunda pergunta: você acha que as pessoas hoje precisam ouvir essas boas novas? A resposta é sim, Com certeza as pessoas precisam ouvir essas boas novas. Primeiro, para que elas possam ter fé em Cristo Jesus no resgate, possam acreditar em Jeová e perceber que somente servindo a Deus e a Cristo é que poderemos ter uma esperança feliz para o futuro.
Dando continuidade, vamos passar agora para o ponto 5. Jesus ensinou verdades muito importantes. Além de pregar as boas novas sobre o reino de Deus, Jesus deu conselhos muito bons. Veja alguns exemplos do que ele disse no seu famoso Sermão do Monte. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 ao 34, e depois o capítulo 7, o versículo 12. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então a leitura diz assim, Mateus 6,14: Pois, se vocês perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Agora, o versículo 34. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Agora o capítulo 7, versículo 12. Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Então, a primeira pergunta: que bons conselhos Jesus deu nesses versículos? São vários, né? Então, vamos destacar no versículo 14. Ali, Jesus mostrou que nós devemos perdoar, né, a falha dos homens, para que assim também Jeová possa nos perdoar. No versículo 34, ali, Jesus mostrou que não devemos ficar ansiosos demais, né, pelo amanhã, porque o amanhã pertence a Jeová. E no versículo 12 ele mostrou a regra de ouro, né? O que nós queremos que os homens nos façam, devemos fazer também igualmente. A segunda pergunta: você acha que esses conselhos podem ajudar as pessoas hoje? Obviamente que sim, porque tudo que está na palavra de Deus é para o nosso proveito. E o que nós acabamos de ler é a realidade, né? Devemos perdoar as pessoas, né? Porque, querendo ou não, nós também queremos ser perdoados, tanto pelas pessoas como por Jeová. Não adianta ficar ansioso, porque isso só vai causar estresse, doença, malefício. Então, precisamos sempre estar bem. Então, deixa que a ansiedade de Jeová toma conta. E no capítulo 7 mostrou que nós queremos, né, que os homens, as pessoas, façam algo de bom para nós. Então, se nós queremos isso, devemos também fazer o bem para o próximo. Então, os irmãos depois avaliem, tá, seus comentários, ver o que pode fazer, o que pode adicionar, o que pode mudar, tá bom? Cada um dá um comentário que ache melhor. Eu aqui só estou tentando ajudar e facilitar a preparação. Então, vamos passar para o ponto 6. Jesus fez milagres. Jeová deu poder para Jesus fazer muitos milagres. Veja um exemplo. Então vamos ler o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, bem grande. Depois vamos assistir um vídeo e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir, ok? Então vamos fazer a leitura do livro de Marcos. Então diz assim: E havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela havia sofrido muito às mãos de muitos médicos e tinha gastado todos os seus recursos, sem ter melhorado, mas, em vez disso, tinha ficado pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou por trás dele, na multidão, e tocou na sua roupa, pois dizia: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. E o seu fluxo de sangue secou imediatamente, e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquela doença aflitiva. Imediatamente, Jesus percebeu que havia saído o poder dele, e ele se virou na multidão e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Seus discípulos lhe disseram: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Mas ele estava olhando em volta para ver quem tinha feito isso. A mulher, tremendo de medo, sabendo o que tinha lhe acontecido, se aproximou e se prostrou diante dele e lhe disse toda a verdade. Ele disse a ela: Filha, a sua fé fez você ficar boa. Vá em paz
e fique curada da sua doença aflitiva. Então, com esse texto em mente, os irmãos vejam o vídeo e depois vamos conversar sobre as perguntas. Bem, então vamos lá. Acabei também de assistir o vídeo maravilhoso. A primeira pergunta, vimos que a mulher estava muito doente. Mesmo assim, ela tinha certeza do quê? Bem, o vídeo mostra e o texto que acabamos de ler também mostra. Ali no versículo 28, ela fala assim, ó: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Então ela tinha certeza, ela tinha fé pelaquilo que ela já tinha visto Jesus fazer, os milagres que ele tinha feito. Ela acreditava que apenas se tocasse na roupa dele, ela ficaria curada. E a fé realmente fez com que ela ficasse curada, assim como vimos no vídeo e lemos no texto. A segunda pergunta, do que você mais gostou nesse milagre? Bem, eu particularmente, eu gostei do fato da fé, porque a gente consegue perceber que em alguns milagres que Jesus fez, ou ele tocou na pessoa, ou ele orou sobre a pessoa, mas nesse milagre em particular, ele não fez nada. Simplesmente a fé da mulher em ação fez com que ela ficasse boa. É claro, né, que o poder de Jesus ajudou ela a ficar curada, mas a fé dela foi o fator determinante. Então isso nos ajuda a entender que, embora hoje, né, talvez Jeová, Jesus não atue diretamente fazendo milagre, talvez curando a sua doença, mas se nós tivermos fé, podemos ter certeza também que iremos ficar bom. Vamos fazer a leitura do livro de João, capítulo 5, versículo 36, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, João 5,36 diz assim: mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as próprias obras que o meu Pai me designou para realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de que o Pai me enviou. Então a pergunta: do que os milagres de Jesus deram testemunho, ou seja, eles provaram o quê? Bem, o texto ele é claríssimo, né? Os milagres que Jesus fez provaram que ele foi enviado pelo Pai. Então vamos fazer o resumo, né? A revisão do nosso estudo. Então a primeira pergunta: qual foi o trabalho mais importante de Jesus na Terra? Então, de acordo lá com o parágrafo 1, o trabalho mais importante era declarar as boas novas do reino de Deus. A segunda pergunta: o que os milagres de Jesus provam? Bem, conforme vimos agora em João, capítulo 5, versículo 36, esses milagres provam que ele foi enviado pelo seu Pai, Jeová. E a última pergunta: que conselhos muito bons Jesus deu? Bem, eu vou destacar o livro de Mateus 6, 14 e 34 e o capítulo 7, versículo 12. Ali Jesus nos ensina a perdoar os homens, né? Pedem para que possamos perdoar os homens, para que assim Jeová possa nos perdoar. Ele nos dá uma dica, né? Para não ficarmos ansiosos, porque o amanhã terá o seu próprio mal, as suas próprias ansiedades. Então, basta cada dia as suas próprias dificuldades. E no capítulo 7, versículo 12, ele mostra que nós devemos fazer o bem, né, para o próximo, aquela regra de ouro. Então, se você quer que os homens façam o bem para você, faça o bem também para eles. Então, com certeza, são ensinos, são conselhos que realmente podem nos ajudar a ser melhores pessoas e principalmente ser melhores cristãos. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim, do nosso estudo bíblico de congregação. Espero que tenha sido útil para que você agora também possa se preparar melhor para a sua reunião de meio de semana, que é a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Tá bom? Agradeço a todos por estarem aqui presentes. Também agradeço os comentários dos irmãos. Com certeza é muito encorajador e fortalecedor para que assim possamos continuar com essa determinação que é de levar, né, o Evangelho, o ministério
para que mais pessoas possam conhecer a verdade a respeito de Jeová e de Jesus. Muito obrigado a todos, tá? Também gostaria de incentivar aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, para que assim, né, nossos vídeos possam chegar a mais pessoas e que elas também possam conhecer a essas verdades. Muito obrigado a todos, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.